Vamos. Bom dia a todos. Bem-vindos à quarta Conferência CDA 2022, Diálogos em prol da proteção das crianças migrantes e refugiadas. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, em especial a professora convidada, a professora doutora Patrícia Nabuco Martuchelli, a professora Cláudia Lima Marques, a mestranda Laila, que organizou esse evento, e a professora Tatiana Skeff. Vou passar a apresentação, então, da professora Patrícia Nabuco, para depois a palavra para a professora Cláudia, para ela fazer uma breve fala no início. A professora Patrícia Nabuco Martuchelli é lecturer de Relações Internacionais na Universidade Sheffield, no Reino Unido, é doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, mestre e bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, foi Social Science Research Fellow in Conflict and Migration no Institute for Risk and Disaster Reduction no University College London. É ex-bolsista CAPES ProEx, foi visiting scholar na Carolina Population Center da University of North Carolina at Chapel Hill, no Jacob Center for Productive Youth Development da University of Zurich e no Zukunftskolleg da Universidade de Konstanz. É mestre em Relações Internacionais, com ênfase em Política Internacional e Comparada pela Universidade de Brasília, e membro do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais NUPRI-USP, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Deslocados Ambientais da Rede Brasileira de Operações de Paz e do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos e Vulnerabilidades. Realiza pesquisa nas áreas de proteção e participação internacional da infância, direitos das crianças, imigração infantil e menores desacompanhados, crianças e conflitos armados, direitos humanos, teoria das relações internacionais e situação dos refugiados e imigrantes no Brasil e na América Latina. Passo a palavra, então, para a professora Cláudia Lima Marques para fazer os seus breves apontamentos iniciais. Muito obrigado, Lorenzo. É um grande prazer estar aqui para mais uma conferência CDA, o nosso Centro de Estudos Europeus e Alemães, que une a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com fomento do DAAD. E, nesse sentido, é um grande prazer receber a professora Patrícia Martuchelli, e, novamente, a professora Tatiana Skeff, da nossa co-irmã Universidade Federal de Uberlândia, que sempre nos prestigia aqui no programa de pós-graduação em Direito, neste evento que tem uma organização da nossa mestranda argentina, não é? Laila Moliterno, a quem eu fortemente cumprimento por essa organização, e da nossa professora a doutora Roberta Baggio, que é a professora que cuida do GAIRE, do nosso grupo especial sobre refugiados aqui da Faculdade de Direito. Eu estou como diretora do CDA e também diretora da Faculdade de Direito. Então, nesse sentido, queria dar as boas-vindas a todos os colegas do GAIRE, os colegas da faculdade, dos grupos de pesquisa que aqui se encontram, as professoras convidadas, professora Paula Atz e demais professores que estão aqui nos acompanhando, não é? E dizer que, para nós, esse tema dos refugiados, dos migrantes, e especialmente dos mais vulneráveis, né? Já ser um refugiado, um migrante, já é uma vulnerabilidade, mas existe essa hipervulnerabilidade, não existe essa vulnerabilidade agravada, que já foi também estudada em vários momentos pelo Centro de Estudos Europeus Alemães. Me recordo do belo artigo, se não me engano, da Vanessa do Tomás, não é? Professor Tomás, da Santa Maria, e da professora Tatiana, se não estou errada, né? E que analisou a vulnerabilidade dos migrantes como consumidores. E temos a honra de ter aqui no centro, no nosso projeto piloto, que é um mestrado em Direito Europeu e Alemão, como estudante, tanto o Lorenzo Bittencourt quanto a Laila Moliterno. E a Laila escolheu esse tema que é de suma importância hoje, não só pelos números, não é, mas pela lamentável situação que hoje vemos no mundo, com uma série de conflitos
e mesmo na América Latina, né, também temos, enfim, problemas, né? E a proteção das crianças migrantes e refugiadas, especialmente das desacompanhadas, é o foco desses nossos estudos. E por isso estamos especialmente felizes com este evento, que reúne grandes especialistas sobre a matéria, para que a professora Patrícia Nabuco possa nos iluminar sobre esse tema, cada vez, infelizmente, cada vez mais importante. Então, em nome do Centro de Estudos Europeus Alemães, em nome da Faculdade de Direito, do nosso programa de pós-graduação, sejam todos muito bem-vindos a esse evento tão bem organizado pelos estudantes aqui do nosso mestrado. Era isso, Lorenzo, devolvo a palavra aí para que possas iniciar a bela exposição da professora. Por favor. Então, passo agora a palavra para a professora doutora Patrícia, para que ela possa fazer a sua palestra. Então, obrigada, bom dia a todos. Queria agradecer é um prazer estar hoje aqui com vocês, falando sobre esse tema de crianças migrantes e refugiados, que é um tema que eu venho me dedicando há algum tempo. Então, a ideia hoje é falar, digamos, dos princípios que a gente tem que entender quando a gente fala de crianças migrantes e refugiados, como que é a proteção para essas crianças e refugiados no direito internacional e um pouquinho no nível da América Latina, e depois discutir um pouco algumas dificuldades enfrentadas por crianças migrantes e refugiados e também como o contexto da pandemia levou a isso. Então, eu tenho vários slides com bastante conteúdo, e a ideia não é ficar falando conteúdo, mas é que esse conteúdo possa ser depois disponibilizado para os participantes, outros estudantes, né? Para que a gente possa continuar mesmo essa conversa. Então, no slide tem o meu e-mail, tem o meu Twitter, então, caso vocês queiram continuar também essa conversa por outros meios, é um enorme prazer. Eu estou muito feliz hoje de estar participando dessa conferência do então é uma outra coincidência. Então, podemos começar, Laila, se puder passar. Então, vamos começar com a definição do que é a criança, né? Então, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, de 1979, ela vai dizer que criança seria todo ser humano com menos de 18 anos, e a não ser que o Estado tenha uma definição diferente. Mas, de modo geral, a gente tem esse entendimento. Criança menor de 18 anos. No Brasil, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que faz essa divisão de criança até 12 anos incompletos e o adolescente entre 12 e 18. Alguns países de língua espanhola, por exemplo, vão usar a sigla NNA, que seria ninhos, ninhas e adolescentes. Mas internacionalmente a gente fala mais de criança para esse grupo de menores de 18 anos mesmo. E tem uma área de estudos, que seria nesses estudos da infância, que é uma área interdisciplinar, que vem se debruçando sobre diversos temas, crianças migrantes. Então, a gente começa a ver, especialmente nos últimos 20 anos, mais estudos sobre crianças migrantes e refugiados. Uma das pioneiras foi a professora Jaqueline Baba, se puder passar, por favor, Lela. E ela começa a dizer que o que tem agora é que a criança começa a ser percebida como o agente que migra. Porque antes havia uma ideia de que quem migrava era o adulto e ele meio que levava a criança junto. Só que quando as crianças começam a migrar sozinhas, chamadas crianças desacompanhadas, a gente tem que começar a entender a criança per se. Para entender, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de criança é o princípio do melhor interesse da criança, ou o interesse superior da criança, como a gente traduziu no ECA, que, de acordo com o próprio Comitê das Nações Unidas sobre o Direito da Criança, seria um princípio, uma regra de procedimento e um direito da criança, esse interesse superior. Então, a ideia é que todas as ações que o que essa criança, e que a criança tenha a capacidade de participar nisso. Então, quando a gente está falando de migração, não importa o procedimento, tem que ser considerado o interesse das diferentes crianças, e pode ser, por exemplo, que essa criança em si não seja um migrante, mas que o familiar seja um migrante, essa criança esteja separada, digamos, no país de origem, num caso de reunião familiar. Tem que se levar em consideração esse
esse melhor interesse da criança como um direito, um princípio de interpretativo e também uma regra de procedimento. Pode passar, por favor, Laila. Então, quando a gente fala de crianças, por que as crianças migram? As crianças migram por uma série de razões. Então, pode ser por busca de melhores condições de vida, porque tem um conflito armado, porque essa criança precisa migrar como uma forma de atingir um status de adulto na sua sociedade, porque seus direitos estão sendo violados, por causa de redes familiares, indo atrás dos familiares que migraram primeiro, oportunidades educativas, porque sofre uma situação de abuso, porque precisa buscar saúde, porque essa criança pode estar sofrendo uma perseguição. A gente pensa, por exemplo, a Malala foi uma ativista dos direitos da educação das meninas e ela, pelo seu engajamento político, sofreu uma perseguição do Talibã. Então, há uma série de motivos de por que crianças migram e eles acabam se interrelacionando, por assim dizer. Pode passar, por favor, Léo. E nos últimos anos, a gente tem observado um aumento no mundo dos migrantes, de modo geral, e também das crianças migrantes. Então, em 2019, o Fundo das Nações Unidas para a Infância calculava que haviam cerca de 33 milhões de imigrantes, ou seja, pessoas vivendo fora do país em que elas nasceram, que tinham menos de 18 anos. Pode passar, por favor, cara. E se a gente observar, grande parte dessas crianças estão na América do Norte, especialmente nos Estados Unidos, também na Europa e no Oriente Médio. E de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, num relatório de 2016, só sobre crianças refugiadas e imigrantes, uma em cada oito migrantes no mundo eram crianças, e essa porcentagem é maior do que há 20 anos. Pode passar, por favor. E quando a gente fala de crianças migrantes, a gente tem diferentes conceitos que são usados. Então, primeiro, a ideia de bebês âncoras, que foi muito usada durante o governo Trump, para até discutir uma mudança da legislação de cidadania nos Estados Unidos, que seria a ideia de que pais indocumentados chegam no país, que garante a cidadania por meio do território, né, a chamada ius solis, e que ao nascerem nesses territórios, esses bebês seriam nascidos familiar, possam ficar, o que uma série de estudos já mostram que não é verdade. Um outro termo muito usado quando a gente fala de crianças migrantes é a chamada primeira e segunda geração de imigrantes. Então, crianças seriam filhos ou netos de imigrantes. E aí, uma outra crítica seria quando que a criança deixa de ser imigrante. O outro termo seriam os menores acompanhados, que é a criança que migra sozinha, que cruza essa fronteira sozinha, sem a presença de um adulto. E nos Estados Unidos eles usam essa sigla, UAC, Unaccompanied Alien Children. Então, essas crianças seriam aliens, a gente pode pensar assim. Ou então menores separados, que é uma criança que migra com um adulto que não seria o seu responsável legal. E a gente observa que esse tema tem ganhado mais atenção, especialmente nos últimos 20 anos, tanto do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, quanto do próprio Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. E nesses dois casos, tem se discutido e procedimentos que a criança possa entender o que está acontecendo em termos de processo migratório e participar ativamente, sempre garantindo que o seu interesse superior prevaleça e não o interesse, por exemplo, do Estado. E aí tem uma crítica muito séria que a Jacqueline Baba faz, que os estados teriam um discurso de proteção da criança, mas na prática tratariam as crianças primeiro como migrantes e depois como crianças, o que levaria a uma série de violações de direitos que a gente vai discutir um pouquinho mais nos próximos 15 minutos. Pode passar, por favor. Então, a gente observa que tem havido também um aumento, especialmente em 2015, um aumento muito grande de crianças migrando de maneira separada ou desacompanhadas. Esses números são puxados principalmente pela situação dos Estados Unidos, de milhares de menores acompanhados de El Salvador, Honduras e Guatemala, e também México, em menor quantidade, migrando para os Estados Unidos. Uma série
ataques chegando na Europa, especialmente em 2015. Pode passar, por favor. Então, vamos falar primeiro de crianças refugiadas. Então, a Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, que cria, né, essa definição de refugiado como alguém que tem um fundado temor de perseguição devido à raça, nacionalidade, religião, opinião política ou pertencimento a um grupo social específico, não fala de crianças. Não tem a palavra criança nenhuma vez na Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto do Refugiado. Porém, o Acnur tem um entendimento de que, digamos que uma criança foi usada como uma criança soldado e tenha cometido crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio, crimes que entrariam, né, numa cláusula para exclusão, para que a pessoa não seja reconhecida como refugiado de acordo com a convenção, que os países não devem. Quando a convenção foi pensada, não se pensava que a criança poderia ser um refugiado porque ela foi perseguida. Pode passar. E aqui são os últimos números, né, do Alto Comissariado das Nações Unidas sobre a situação dos refugiados até o final de 2020. Então, não entra a situação da Ucrânia. Desde 24 de fevereiro, de acordo com dados do Acnur, já houve mais de 4 milhões de pessoas que cruzaram fronteiras internacionais por causa da guerra na Ucrânia, mas até então, as maiores crises que fomentavam pessoas a fugirem, principalmente crianças, eram a Síria, a Venezuela, o Afeganistão, o Sudão do Sul, a Mianmar, Democrática República do Congo, Somália, Sudão, República Centro-Africana e Eritreia. Pode passar, por favor. E quando a gente pensa, né, demograficamente, esses 82, que se a gente somar os menores de 17 anos, nos dois lados, a gente tem cerca de quase 40% de todos os locados forçados são menores de 18 anos. E essa proporção é maior em alguns países. Então, por exemplo, na região dos Grandes Lagos Africanos e no East Horn, a proporção de crianças deslocadas é maior do que adultos. A mesma coisa, por exemplo, se a gente for no sul africano ou na África Central e no Oeste africano, a proporção de crianças, tanto de meninas quanto meninos deslocados de maneira forçada é maior do que de adultos. Pode passar, por favor. E a gente tem que pensar que a criança, pelo fato dela ser criança, ela também pode sofrer uma perseguição. Então, há grupos que a mutilação genital feminina acontecem quando as meninas são meninas antes da menstruação. O casamento infantil, principalmente meninas, podem ser forçadas a essa prática. Em algumas culturas, algumas crianças, principalmente crianças albinas, são tratadas como bruxas e são caçadas para terem suas partes no corpo. Então, há uma série de práticas que colocariam a criança como centro da perseguição. Então, o fato dessa criança ser menor de 18 anos poderia ser entendido como uma perseguição específica por causa do grupo específico, quer dizer, essa criança tendo menos de 18 anos. A gente também sabe, pode voltar, por favor? Pode voltar um pouquinho. Que as crianças são mais vulneráveis à exploração sexual e abuso, e que há uma relação entre o deslocamento forçado e o recrutamento forçado. Por exemplo, da para tentar evitar que as crianças sejam recrutadas, e o fato dessas famílias se deslocarem faz com que elas tenham essa perda da rede de proteção, o que coloca essa criança num risco maior de recrutamento, formando esse ciclo, né? E um outro tema que é bem complicado é o fato de que as crianças muitas vezes não conseguem solicitar refúgio sozinhas ou solicitar outros procedimentos migratórios,
porque elas não são reconhecidas como agente migratório. E na Europa a gente tem uma situação muito séria, inclusive casos sendo analisados pela Corte Europeia de Direitos Humanos, de procedimentos para determinar se uma criança é uma criança ou não, procedimentos que são cientificamente questionáveis, como medir o tamanho dos ossos, e casos em que crianças foram colocados em centros de detenção com adultos, tiveram seus direitos violados, e esses casos têm chegado na Corte Europeia de Direitos Humanos. Cerca de metade da população refugiada em 2018 eram crianças, uma em cada 200 crianças no mundo era uma criança refugiada, uma em cada 3 crianças que vivem fora dos países em que elas nasceram era refugiada, e que a gente tem o dobro de crianças refugiadas em 2015 que a gente tinha em 2005. E a gente tem que pensar também que 1 milhão de crianças nasceram como refugiadas em campos de refugiados, ou então filhas de refugiados, que também é um grupo que demanda que o seu interesse superior seja garantido. Pode passar, por favor. Então, quando a gente fala das 3 soluções duradouras para refugiados, integração local, que é garantir que uma vez que o refugiado e o imigrante chegaram num país de destino, no primeiro país de destino, eles tenham acesso a direitos para que eles possam reconstruir sua vida. O reassentamento, que é o fato de que se o refugiado está num lugar, digamos, campos de refugiados, um terceiro país aceita receber esse refugiado. Ou repatriação voluntária, que seria o conflito acabou, a situação de perseguição que fez aquela pessoa fugir acabou, e ela pode retornar de maneira segura, e ela decide retornar, o que é muito contestado. A gente tem que pensar qual seria sempre o melhor interesse, o interesse superior das diferentes crianças envolvidas. Tanto as que são refugiadas, quanto filhos de refugiados, quanto as chamadas crianças deixadas para trás. Pode passar, por favor. Então, tem outros casos e outros temas que tratam, que dialogam com esse tema de crianças refugiadas e imigrantes. Primeiro, crianças deslocadas internas. Então, o Unicef calculava em 2018 que 17 milhões dos 41,3 milhões de deslocados internos, que são pessoas que tiveram que se deslocar de maneira forçada, mas não cruzaram uma... E as pessoas que não têm uma nacionalidade, não têm nenhum tipo de documento, dos cerca de 3,9 milhões, são crianças. No Brasil, a gente teve o caso, durante os anos 80, de brasileiros nascidos fora que corriam o risco de apatridia, porque o Brasil usava a cidadania apenas baseada no solo, e diferentes países europeus apenas baseados no sangue, então essas crianças ficavam nesse limbo, e o Brasil mudou a sua legislação. E a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas e a Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia, elas acabam falando bastante sobre o direito à certidão de nascimento, coisas muito importantes para evitar essa situação de crianças apátridas. Pode passar, por favor, Laila. Um outro tema que eu queria chamar a atenção é a questão das meninas migrantes e refugiadas, porque elas são duplamente invisibilizadas dentro da categoria mulheres e da categoria crianças. E elas são um grupo per se que uso de meninas soldados, tráfico internacional. E o que acontece? A maior parte das crianças acompanhadas que chegam, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, são meninos. O número de meninas tem aumentado, mas isso acontece porque muitas famílias escolhem mandar os meninos, porque a jornada é dura, há um risco muito grande de abuso sexual, enquanto tentam casar as meninas como uma maneira de proteção, por exemplo. E quando a gente fala de meninas, migrantes e refugiados, tem sempre essa dificuldade de reconhecer a agência das meninas e essa necessidade de, por um lado, reconhecer as vulnerabilidades de serem, ao mesmo tempo, do gênero feminino e menores de 18 anos, mas, ao mesmo tempo, reconhecer o empoderamento dessas meninas e o fato delas serem responsáveis pelas suas decisões. Pode passar, por favor. Então, como eu falei, a convenção agora então ela fala do princípio da não devolução, então não devolver
refugiados para um local em que a sua vida esteja em risco, da não discriminação, então a garantia dos mesmos direitos para nacionais e refugiados. O que seria mais perto, né, seria a garantia do acesso à educação, mas, de novo, não tem uma menção direta às crianças. Pode passar. Já a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, que garante, né, direitos de provisão, proteção e participação para a criança. No artigo 22, garante o acesso ao refúgio para crianças. E o artigo 10, lido em conjunção com o artigo 9, garantiria, digamos, um direito à reunião familiar de forma positiva, humanitária e ágil em casos envolvendo crianças. E os protocolos facultativos da Convenção colocariam também em casos que poderiam a perseguição da criança por ser criança. Pode passar, por favor. A terceira convenção que fala de migrantes seria a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos dos Trabalhadores Migrantes e Suas Famílias, de 1990, que o Brasil assinou, porém não ratificou. Só que nessa convenção, a criança não é um migrante, ela é tratada como filha do trabalhador migrante. Então, há uma ideia de que quem migra é o adulto, e essa criança, como filho do trabalhador, teria um acesso ao direito ao nome, direito à educação, direito a receber cuidados médicos urgentes. Mas a criança não seria o agente migratório. Pode passar, por favor. No nível regional, se a gente pega os documentos, né, sobre refúgio, declaração de Cartagena, não fala de crianças, declaração de San José, começa a falar de crianças acompanhadas, declaração do México fala de crianças também, é a declaração do Brasil de Cartagena, mas do tema da... Mas e a grande inovação, digamos, em termos de direito, é a opinião consultiva número 21 da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre os direitos e garantias de crianças no contexto da migração ou necessidade de proteção internacional. E esse documento reconhece o princípio do melhor interesse da criança, crianças como sujeitos de direito, não discriminação, respeito pelo direito à vida, sobrevivência e desenvolvimento das crianças, respeito e participação, o respeito pela opinião e necessidade de participação das crianças nos procedimentos que as afetem, dá uma definição expandida de proteção e de família num contexto de imigração, garante o direito a buscar refúgio, a não devolução e ao devido processo legal para crianças e reconhece vulnerabilidades e grupos específicos de crianças, como meninas e indígenas. Então, esse documento é muito, muito rico em termos do entendimento de proteção da criança migrante refugiada na América Latina, no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular e o Pacto Global sobre os Refugiados, eles também reconhecem mais, né, o tema das crianças migrantes e refugiadas, então fala da garantia do melhor interesse da criança, usa o termo crianças, adolescentes e jovens e reconhece a importância de práticas sensíveis à criança, empoderamento e importância de esportes, das vulnerabilidades e necessidades de proteção a grupos específicos, da necessidade de garantia de direitos para as crianças em todos os tempos e também da proteção de crianças acompanhadas e separadas. Pode passar, por favor. Então, a gente percebe no direito internacional essa atenção maior para o tema das crianças migrantes e refugiadas. Porém, apesar disso, no nosso país, a gente tem o ECA, que garante, né, uma série de direitos, a gente tem uma atuação da Defensoria Pública da União, a discussão com a de 2017, que garante, né, os procedimentos para crianças migrantes separadas, mas crianças migrantes e refugiadas enfrentam uma série de barreiras. Então, a primeira, a questão da saúde mental e o acesso à educação, porque às vezes elas chegam sem os documentos, não tem, digamos, um gap, né, uma lacuna, saúde mental, serviço de saúde mental em várias línguas, a dificuldade de você conseguir a reunião familiar e a culpa quando essa criança desacompanhada não consegue trazer os familiares, porque o processo de reunião familiar no país é bem complicado. Incertezas, em muitos países as crianças não têm acesso a um advogado, como no caso dos Estados Unidos, então elas têm que enfrentar procedimentos migratórios extremamente complexos sozinhas.
Em muitos casos, a criança ela perde a infância, então, ainda que ela esteja com o familiar, como a criança quem aprende a falar a língua mais rápido, essa criança acaba meio se tornando a porta da família com o país. Então, ela se torna um agente de integração local da família. Perde, digamos, essa capacidade que ela tinha de poder brincar, de poder fazer nada. Ela tem essa responsabilidade maior pela família. A separação da família, muitas vezes, se migra às vezes com a mãe, tem que deixar o pai, tem que deixar a avó, especialmente em culturas em que o cuidado da criança não é só responsabilidade dos pais, mas também da família estendida. O risco de recrutamento, o risco de gravidez precoce, no caso das meninas, especialmente porque as rotas migratórias são muito perigosas, discriminação e o bullying nos países de destino e a falta de abrigos especialmente pensados para crianças migrantes desacompanhadas. Pode passar, por favor. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que as crianças são extremamente resilientes, então elas têm uma capacidade de integração local maior que os adultos, aprender a língua, aprender os aspectos culturais. Crianças em torno de um triângulo protetivo, envolvendo advogados, assistentes sociais e psicólogos para poder apoiar a criança de uma maneira mais holística, e também advogados que desenvolvem outras atividades com crianças, como assistir filme com pipoca, para aumentar, né, essa confiança que é necessária para que os advogados possam construir os casos das crianças. A construção de espaços de segurança onde as crianças possam ser protagonistas de suas histórias. Então, por exemplo, a DPU no Brasil publicou uma exposição com desenhos de crianças venezuelanas que essas crianças faziam enquanto elas estavam sendo atendidas, os seus familiares estavam sendo atendidos. Meios alternativos de pensar apoios e terapias para crianças migrantes e refugiados, diretrizes para garantia, não só para acessar, mas também para garantir o interesse superior da criança em procedimentos migratórios. E isso a Europa tem se desenvolvido no nível da União Europeia. No Brasil, no caso do visto humanitário, primeiramente para haitianos e sírios, mas mais recentemente também para afegãos e pessoas da Ucrânia. Porém, essa prática é limitada à nacionalidade, o que limita, né, quais são as crianças migrantes e refugiadas que podem ter acesso a esse visto para chegar no país de maneira segura. Pode passar, por favor. Outra coisa que a gente tem que pensar é como que a Covid-19 afetou as crianças migrantes e refugiadas. Então, se a gente pensa que a escola é o principal local para essa criança se integrar, fazer amigos, entender a cultura, aprender a língua, quando essa escola fecha, essa criança não está só perdendo o ensino, como as crianças brasileiras, mas ela está perdendo essa oportunidade de integração, não só para ela, quanto para a família. Há uma violação clara do direito à educação. Em alguns países, o fato da escola ter fechado aumenta o risco de recrutamento dessas crianças como ações e retornos forçados, o que aconteceram tanto deportações de crianças, como crianças que foram separadas dos seus familiares em procedimentos de união familiar que foram permanentemente suspensos. Discriminação. Serviços de imigração foram suspensos, o que atrasa procedimentos de refúgio e reunião familiar. Houve um deterioramento da situação em campos de refugiados, abrigos e centros de detenção em que crianças vivem. Havia uma preocupação muito grande de algumas crianças com os familiares que ficaram em países em guerra, em crises humanitárias, que estavam menos preparados para lidar com a pandemia do que, por exemplo, o Brasil. Muitos serviços que eram garantidos para a criança e para as famílias ao vivo foram fechados. E houve um aumento da pobreza extrema, da violência, da exploração, situações de saúde mental, por causa dos ficaram trancadas em locais que podem ter abusadores e não tinham mais a estrutura protetiva da escola para pedir ajuda, digamos. E o fato da pobreza extrema das famílias fez com que muitas crianças, quando as aulas voltassem, não voltassem para aula, mas tivessem que trabalhar para apoiar suas famílias.
E, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar como crianças migrantes e refugiados expressaram solidariedade durante a pandemia e tentaram apoiar suas comunidades e as suas famílias durante a pandemia. Pode passar, por favor. É também importante um estudo que saiu do Acnur que cerca de 50% das crianças refugiadas não devem tornar a escola, principalmente as meninas. Então, são dados de 12 países: Chad, Etiópia, Iraque, Jordânia, Quênia, Líbano, Paquistão, Ruanda, Sudão do Sul, Tanzânia, Turquia e Uganda, que estão entre os países que como que a pandemia vai afetar o retorno à escola para crianças migrantes e refugiados de modo geral, mas especialmente para grupos específicos, no caso das meninas. Então, é importante pensar novas soluções para a educação, pensar, por exemplo, o acesso a direitos reprodutivos, como, por exemplo, a distribuição de absorventes em escolas, e que isso pode, de fato, contribuir para que meninas voltem à escola agora que a pandemia está dando uma trégua em diferentes países. Pode passar, por favor. Então, só para a gente terminar, e aí eu vou dar umas sugestões de filmes, de leituras, eu queria compartilhar esse cartoon, que é o pai que vira para a menina e fala: tem estrangeiros no seu colégio? E a filha fala: não, no meu colégio só tem crianças. Então, dá importância da gente tratar crianças migrantes e refugiados como crianças primeiro e como imigrantes depois, reconhecendo, obviamente, a determinação desse interesse. Pode passar o último, por favor, Laila. Então, eu tenho 5 sugestões de filme que dialogam um pouco com esse tema de crianças migrantes e refugiados. O primeiro é Leon, Uma Jornada para Casa, que é baseado num caso real de um menino indiano que se perde da família, é adotado por uma família australiana. E quando ele se torna um pouquinho maior, jovem, digamos, ele vai procurar a família dele de volta na Índia. O segundo, Rosa e Momo, de 2020, é um filme italiano com a Sofia Loren, maravilhosa. E conta a história da Sofia Loren, que é uma italiana sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, que começa a se relacionar com esse menino, Momo, que é uma criança migrante, que está separado dos seus familiares, da sua mãe, e ele desenvolve uma relação muito bonita. O Adu, que é um filme de 2020, que conta a história de um menininho, o Adu, que quer migrar com homônimo. Esse livro não é um relato real de uma criança soldado, mas conta a história de crianças soldados. Para quem quiser um relato real, eu recomendo o livro do Ismael Bear, que conta a história dele como criança soldado em Serra Leoa. E o último filme é uma comédia francesa chamada Bem-vindo a Marly Gaumont, de 2016, que mostra a história de um médico negro, africano, que traz a família. Eles vão morar num povoadinho na França, em que eles são os únicos negros, os únicos migrantes, e a família tem que se integrar nessa nova realidade. É um filme muito interessante. Pode passar, por favor, Laila. E o resto dos slides, eu tenho a jurisprudência do Acnur sobre crianças migrantes. Pode passar de novo. Sugestões, a jurisprudência do Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e outras fontes. Sugestões de outros materiais sobre o tema das crianças migrantes e refugiados. Pode passar de novo. Tem vídeo, tem podcast. Sugestões de relatórios e artigos, muitos desses meus artigos em que eu trato desses temas que a gente conversou um pouquinho hoje. Pode passar de novo. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Para quem quiser entrar em contato, esse é o meu e-mail, meu Twitter. E agradeço mais uma vez a oportunidade de discutir esses temas com vocês hoje. Muito obrigado, somos nós que agradecemos essa muito interessante e muito pedagógica também exposição da professora Patrícia, que Nabuco, que nos mostra o quanto temos ainda que evoluir nessa temática, não só descortinar esses importantes números, mas evoluir
no tratamento das crianças refugiadas e imigrantes. Muito, muito obrigado realmente por essa aula e obrigado pelos materiais que fica à disposição, né? Vamos colocar tanto no CDA quanto no site do grupo de pesquisa para que as pessoas possam ter acesso, que aqui nos acompanham. Muito bem, devolvo a palavra ao Lorenzo para que continuemos nos debates. Professora Patrícia, muito obrigado agora em nome dos alunos, muito obrigado pela brilhante palestra e pelas indicações de materiais, pelos filmes ali, pelas jurisprudências. Realmente foi muito interessante, muito tocante a sua exposição. Eu tenho o prazer agora de apresentar as debatedoras, né? A professora Tatiana Skeff, professora adjunta de Direito Internacional na Universidade Federal de Uberlândia, é doutora em Direito Internacional pela URGS, com um período junto à Universidade de Ottawa, mestre em Direito pela Unicinos, e esse com um período sanduíche junto à Universidade de Toronto. Possui diversas especializações e aperfeiçoamento em Direito norte-americano, Direito humanitário, Instituições Econômicas Internacionais e Refugiados e Direito Internacional Público, e é pesquisadora nas áreas de Direito Internacional Público e Privado, Direitos Humanos e Teoria Crítica. Tenho o prazer também de apresentar a outra debatedora, a mestranda Laila Moliterno Abi Schäble, que é mestranda em Direito Europeu e Alemão no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a orientação da professora Cláudia Lima Marques, é especialista em Direito do Consumidor pela Universidade de Coimbra, possui graduação em Direito pela Universidade Nacional de Tucumã, e com um período, é claro, na URGS, e foi bolsista do Conselho Interuniversitário Argentino e é pesquisadora do grupo de pesquisa Mercosul Direito do Consumidor e Globalização. A palavra é de vocês. Queres começar, Laila? Pode começar, professora. Perfeito. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, professora Patrícia, professora Cláudia, Laila, Lorenzo. É uma imensa honra estar aqui novamente, participando dos debates desses belíssimos eventos organizados pelos alunos do CDA, que apenas traduzem um pouco da qualidade dos estudos que são realizados nessa casa. Professora Patrícia, me alegro também imensamente em participar aqui como debatedora dessa fala, pois o tema das migrações, especificamente do refúgio, são temas que me tocam, são temas que eu venho estudando também há um bom tempo. Eu coordeno a assessoria para migrantes e pessoas em situação de risco lá na Universidade Federal de Uberlândia, e começo aqui o meu debate partindo de um ponto bem interessante que tu falaste mais ao final da tua exposição sobre a educação. Educação realmente é um ponto essencial no que tange à própria integração da criança na sociedade, para que ela faça parte, para que ela se sinta recebida, para que ela se sinta integrando também essa nova localidade na qual ela se encontra, em função da sua saída do seu país de origem. E, de fato, não só a pandemia que prejudica ou prejudicou essa situação em função do fechamento das escolas, mas também temos que pensar outras duas circunstâncias, acredito eu, né? E eu gostaria de ouvir um pouquinho mais de ti nesse sentido. Porque, por vezes, não é apenas também ter uma escola disponível, é ter uma escola disponível que saiba integrar a criança. Né? E isso demanda, claro, política pública para que as escolas sejam direcionadas e estejam a par dessa situação, estejam municiadas de ferramentas para que elas possam promover a integração dessa criança. Porque é um pouco diferente, por exemplo, a integração de uma criança venezuelana de uma criança afegã. Por exemplo, a própria proximidade em relação ao idioma, eu me refiro. O espanhol, por mais diferente que seja do português, ele ainda consegue, por vezes, ser mais facilmente aprendido pela criança. Enquanto, por exemplo, migrantes que vêm do Afeganistão sabem inglês um pouco e seu idioma, por vezes, inclusive, seu dialeto local. Então, a inclusão dessa criança no ambiente escolar, ainda sem qualquer tipo de apoio, torna isso mais difícil.
E não apenas isso, né? Não estar apenas preparado, porque eu acredito que falte muito nesse sentido, mas também uma questão envolvendo o próprio valor que essas escolas, por exemplo, bilíngues, ensejam, custam. Porque nas escolas públicas não há uma preparação tão grande. Então, será que aqui a gente não deveria falar, por exemplo, do setor privado, trabalhando também nesse sentido? À luz dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que demandam justamente essa integração entre as parcerias, né, público-privadas, enfim, para que a gente possa também promover não só o ODS relativo à educação, mas também o próprio ODS de parcerias, né, o 17. Então, eu vejo que são questões que se entrelaçam, porque por vezes não é apenas o acolhimento próprio, apropriado, mas também a indisponibilidade desse acesso à educação, que acaba gerando novas barreiras e, como gosto de utilizar, agravando ainda mais a situação de uma criança que, por si só, por já ser criança, é um sujeito vulnerável e que aparece numa situação de migração e acaba tendo essa vulnerabilidade ainda mais agravada. E eu me coloco nesse ponto de debate justamente por alguns critérios, né? Tu citaste diversos documentos oriundos do próprio sistema interamericano, mas eu acho também muito importante a gente lembrar da própria opinião consultiva número 17, que fala sobre crianças no sistema interamericano. E essa opinião consultiva, ela debatendo o artigo 19 da Convenção, ela se mostra de maneira super relevante na medida em que ela rechaça os argumentos, por exemplo, de crianças serem colocadas enquanto objetos de proteção, que elas são sujeitos de proteção. E quando a gente fala de ser sujeito de proteção, penso muito no que tu trouxeste daí no início da tua fala, que a gente precisa considerar a criança como também um migrante em si, e não apenas aquele que acompanha os seus pais, que merece, que necessita de uma atenção específica do Estado, que não só a OAC, no caso 17, mas claro, a 21 também fala dessa atenção para a criança migrante. Então, eu vejo que essa OAC 17, ela também se torna paradigmática na medida em que ela demanda essa atenção por parte dos estados a partir do controle de convencionalidade. Então, eu acho que esse é um ponto que me chama muito a atenção na tua fala e que eu talvez gostaria de ouvir um pouquinho mais de ti em relação a essas questões envolvendo políticas públicas, talvez especialmente a partir, não sei, de exemplos da Inglaterra, de exemplos oriundos das sentenças da Corte Europeia de Direitos Humanos, se você tem alguma referência, eu acho que isso poderá, inclusive, ser de bastante interesse aqui, não só para a pesquisa que está sendo desenvolvida pela Laila no seu mestrado, mas também para todos os demais alunos que aqui nos assistem. E, enfim, dizer que eu fiz várias anotações que gostaria de trocar contigo, mas eu vou focar nessa para que a gente também possa ouvir a Laila aqui, os comentários, e que possamos ter um debate. Muito obrigada pela fala e parabéns pela mesma, estava excelente. Muito obrigada, professora Tatiana Skeff. Então, agora vou fazer também meus breves apontamentos. Primeiramente, agradecer imensamente a professora Patrícia pela sua disponibilidade e generosidade. Eu tenho lido e trabalhado vários de seus textos para essa dissertação, então é uma honra recebê-la. E eu gostaria também, nesse sentido, de retomar as ideias apontadas em que essas migrações de crianças são movidas ou motivadas nessa busca de melhores condições de vida, mas também de ritos de passagem, né, à idade adulta, a serem responsáveis de si mesmo, a conflitos dos que eles estão fugindo, e salientar a importância das famílias nesses contextos, né, e como o direito a viver em família dessas crianças é vulnerado de inúmeras formas, mas ainda mais nesse contexto de pandemia, como a senhora tem bem apontado, que tem implodido as fronteiras e nos afetados de formas diferenciadas, tanto assim que esse espaço de socialização, que é a escola, tem sido afetado, e tendo em consideração que muitas vezes as escolas são também locais onde as crianças conseguem ter as suas refeições asseguradas, garantidas, né? Tendo em consideração a vulnerabilidade socioeconômica que
é uma questão transversal na temática, porque, como a professora Cláudia apontou, nesse momento tentamos estudar um grupo hipervulnerável dentro dos vulneráveis. E assim que também é interessante atender ao que o Instituto Interamericano del Niño, Niña e Adolescente salienta quando aponta que é importante garantir o direito dessa criança a migrar, enquanto implica ou significa que ela está procurando uma melhor qualidade de vida, um melhor desenvolvimento, mas também o direito a não migrar, que isso não seja uma obrigação, que é também em parte o que a professora Jacqueline Baba sostiene, né, e afirma. Nesse sentido, eu gostaria que a senhora nos contasse um pouco mais sobre os paradoxos da globalização e a migração infantil. Eu tenho lido esse artigo, que é um artigo muito velho e que também, como Cansado Trindade afirma, essa globalização que apresenta-se como um novo eufemismo implica que as fronteiras permaneçam abertas de uma forma seletiva. E ali temos crianças que são bem-vindas, que serão aquelas que irão como corpo diplomático, aquelas crianças super educadas, que tiverão grandes possibilidades de escolaridade, e também teremos a alteridade, aqueles outros que serão considerados nesse sentido primeiramente imigrantes e logo crianças. E assim que gostaria de ouvir um pouquinho mais. Muito obrigada. Posso responder? Pode sentir à vontade para fazer os apontamentos. Agradecer muito os comentários, tanto da professora Tatiana quanto da Laila, muito, muito pertinentes. Então, eu vou falar sobre o acesso à educação no nosso país e sobre alguns pontos da jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos que tem entrado mais na questão das crianças migrantes e refugiadas da globalização e dessa discussão, né, da Jacqueline Baba de quem que é, né, essa criança migrante ou quem que é essa criança refugiada. Então, sobre o acesso à educação no nosso país, a gente tem que pensar duas coisas, que são dois problemas. O primeiro é a entrada, que muitas escolas, quando a criança não tem a documentação, já vai ser uma barreira para conseguir fazer a matrícula na criança. A gente não está nem discutindo a capacidade adaptativa dessa criança às necessidades específicas de diferentes crianças migrantes e refugiados. A gente está falando de uma barreira já na entrada. E aí, no nosso país, teve um movimento muito forte da DPU, do próprio CONANDA, saiu uma nova diretiva do MEC no ano passado, sobre esse tema da necessidade da garantia da matrícula, independente de ter ou não documentos, independente da situação migratória da criança ou dos pais, com base na ideia do direito à educação, nossa Constituição Federal, mas isso ainda acaba sendo uma barreira na ponta. Quer dizer, essa criança chega sem documento nenhum, como é que a escola vai matricular essa criança? Então, esse é um primeiro. Segundo, uma vez que essa criança esteja matriculada, e aí vamos pensar no sistema público antes do sistema privado. O nosso país tem uma lei migratória e uma lei de refúgio reconhecida internacionalmente como progressiva, mas a gente não tem um planejamento de integração, a gente não tem um plano nacional de integração para migrantes e refugiados de modo nenhum. Então, se a gente não tem um plano de integração, a gente também não tem um plano nacional de integração para as crianças migrantes e refugiadas nas escolas. O que a gente tem é algumas boas práticas, e aí a KMR fez um levantamento de algumas boas práticas de escolas no estado de São Paulo, de algumas diretorias de ensino no estado de São Paulo, também em outras regiões no sul, em que essas diretorias de ensino, vendo a necessidade de receber personalidades, adotaram diferentes medidas. Então, a criação de mediadores culturais, a criação de atividades em que as crianças pudessem compartilhar a sua língua, a sua cultura com as outras crianças e ter essa troca com as brasileiras. Então, a gente tem alguns desses relatórios, não só do ICMR, sobre esse acesso ao ensino, vamos dizer, básico. No ensino superior, a gente tem, né, a própria carta da Sérgio Vieira de Mello como importante, né, nessa luta de garantir o acesso ao ensino superior para migrantes e refugiados. A gente sabe que o reconhecimento de diploma
é uma grande barreira, não só no nosso país, mas em diferentes países do mundo. E aí, o que eu acho que é uma diferença muito grande, né, na minha humilde leitura do nosso país para a Europa? O nosso país tem uma legislação bem progressiva, mas falta diretivas mais discricionalidade para implementação, a depender de quem está implementando essa política e quando. Na Europa, a gente tem o contrário, a gente tem legislações muito duras, e aí a gente tem esse problema desses casos de determinação da idade das crianças, casos de crianças em centros de detenção para crianças, centros de detenção para famílias nos Estados Unidos, que violam uma série de direitos das crianças, mas, ao mesmo tempo, a gente tem procedimentos mais claros, quando a gente fala, por exemplo, de garantia de direitos das crianças. E aí, na Corte Europeia de Direitos Humanos, sobre esse tema de crianças migrantes e refugiadas, tem dois movimentos. Primeiro, nesses casos que envolvem o devido processo legal, a garantia do direito ao acesso ao refúgio para crianças, migrantes e refugiados, e aí esses casos envolvendo a determinação da idade. Foram vários casos que apareceram e que a Corte Europeia decidiu como bloco. A gente tem diferentes países europeus, aí uma violação do artigo 8 do direito à família, envolvendo diferentes tipos de crianças migrantes e refugiadas. E aí tem análises bem interessantes dessa jurisprudência no nível europeu e como essa jurisprudência varia, quem que é o pai, digamos, se é a mãe, que mulheres tendem a ser consideradas que elas poderiam voltar para os seus países para viver lá com as crianças e que, por exemplo, os pais teriam menos direito a ficar com essas crianças, o que levaria à deportação desse pai, porque o principal cuidador da criança seria a mãe. E aí eu não estou nem discutindo, porque na Europa a gente tem a definição de família que é nuclear, né? A família expandida e a importância dessa família, que já foi reconhecida em diferentes estudos para o cuidado da criança. Então, eu acho que seriam essa jurisprudência. A gente também tem o caso das 10 mil crianças da Europa, não se crianças que entraram, né, no sistema europeu de refúgio, principalmente nos países, digamos, do sul da Europa, e simplesmente desapareceram. Não se sabe se elas migraram para o norte, se elas caíram em rede de tráfico de pessoas, mas a União Europeia não tem ideia do que aconteceu e até hoje não se sabe o que aconteceu, como que os países mais ricos, entre os países mais ricos do mundo, perdem 10 mil crianças. É um absurdo, mas aconteceu. Então, essa é uma situação. E aí, discutindo, né, esse tema do paradoxo, eu acho que a gente vê isso muito, né? E essa questão da ambivalência que a Jacqueline Baba fala, né? Esses discursos de temos que garantir os direitos das crianças, temos que proteger as crianças são vulneráveis. Mas chega na prática, países usam essas políticas migratórias da forma mais restritiva possível e usam muitas vezes os discursos de direitos da criança, próprios direitos da criança. Então, uma lógica de vamos deixar o procedimento de reunião familiar mais difícil para evitar que as famílias mandem as crianças como âncoras para garantir que a família chegue em jornadas perigosas. Então, como esse discurso da criança migrante tem sido usado. E aí a gente também tem, né? Quem que é a criança refugiada ideal? E agora na Europa a gente tem isso, né? Uma abertura muito grande para esses chamados refugiados da Ucrânia, enquanto que em 2015 a gente viu um discurso muito grande de crise com a chegada desses menores acompanhados e refugiados, principalmente da Síria e do Afeganistão. Então, quem que é a criança migrante ideal? Quem que é a criança refugiada ideal? Eu gosto muito também, aí entrando nessa... A Helen Berendt, que é uma autora das relações internacionais, que estuda esse tema de crianças nas relações internacionais, ela tem 2 artigos muito interessantes que ela estuda o uso de aquele que faleceu na praia, politicamente, então como que há um uso dessas imagens discursivo, mas a adoção de práticas que violam os direitos das crianças, não só no norte global, mas também no nosso país. A minha pesquisa de doutorado sobre reunião familiar
mostra que a nossa política de reunião familiar, em teoria, é linda, mas a prática é extremamente complicada. E eu acho que estaria dentro desses paradoxos da globalização. Então, a gente tem uma abertura para algumas crianças migrantes refugiadas, e mesmo dentro daquelas mais vulneráveis ou daquelas que estão sofrendo uma perseguição, a gente tem, né, categorias do bom refugiado, do refugiado desejável, e isso também acaba respingando quando a gente vem falar de crianças. Acho que é isso. Muito obrigado. Eu vou me permitir fazer uma pergunta à professora, se posso. Eu trabalho há muito tempo com a Convenção de Haia, né, com a Conferência de Haia, e o professor Hans van Loon, que foi o primeiro secretário, já aposentado, ele tinha um projeto de convenção de proteção dos migrantes, convenção da migração, sob os aspectos de direito internacional privado, os aspectos administrativos, né? Mas também os aspectos civis, isto é, o direito a trabalhar, o direito, no caso da escola, né? Não só pública, mas privada, né? E essa convenção, apesar de ter conseguido muitos adeptos, inclusive na Suíça, né? E com algumas das crises migratórias que a Europa sofreu, justamente porque eram esses migrantes não tão simpáticos, vamos dizer assim, eu acho que ela foi bloqueada, né? Então, a minha pergunta é bem pragmática, né? Já que a professora se encontra hoje, o seu locus é a Inglaterra, que é uma das líderes da Conferência de Haia, é que se não seria um momento de relançar isto. Isto é, uma visão um pouco mais pragmática da migração, mas também que permitiria uma melhor integração, uma vez que envolve, também na pergunta da professora Tatiana estavam algumas pistas de reflexão, né? Envolve esta vida pós-migração, vamos dizer assim, das pessoas, né? Essas parcerias que podem acontecer. E na Conferência de Haia, o aspecto tradicional deles é a proteção das crianças, inclusive em matéria de maternidade e subrogação, que é um tema polêmico, até não poder mais, eles só se encontram na proteção dos direitos da criança, né? E eu acho que talvez fosse até um objeto de pesquisa futura, né? Entre as nossas academias, não é? Esta ideia de propor algo pequeno sobre imigração em relação às crianças. E talvez, num segundo momento, sobre a ótica do consumo dos refugiados, né? Porque os refugiados também são vítimas de extremo problema, porque como eles não têm, vamos dizer, muitas vezes não têm documentos, então o sistema, vamos dizer, do mercado, né? Acaba ou os utilizando com fraudes, ou então é aproveitado por, vamos dizer, terceirizados, assim, que, né, acabam quase, vamos dizer, quase colocando os refugiados numa posição de semi-escravidão, vamos dizer assim, né? Então, isso tudo poderia ser solucionado pela Convenção de Haia, que tem também um sistema, através da Convenção de Apostila, né, que permite vamos dizer, são documentos digitalizados mundiais, não é? Que seria um exemplo, né? Esse sistema que poderia ajudar muito vamos dizer, com uma certa facilidade, a circulação de documentos, mesmo dos países de origem dos refugiados em relação aos países onde eles estão se encontrando, né? Para ajudar. Então, a minha pergunta é sobre isso. Eu sei que sua especialidade é direito internacional público, né? Mas quem sabe em direito internacional privado nós não teríamos um passo à frente na proteção das crianças migrantes. Se pensa que seria possível uma sugestão, porque agora com essa leva de crianças e mulheres não ucranianas, realmente já se flexibilizou coisas que nunca se pensava que a Europa ia fazer. Fizeram, né? Então, agora podem fazer mundialmente também, acho que seria talvez uma oportunidade. O que a professora pensa sobre isso? Bom, professora, eu não sou uma especialista em direito internacional privado para começo de conversa. Eu tenho duas respostas
ao que eu acho. Eu acho que o nosso problema atual das crianças sobre os direitos da criança, ela é bem compreensiva em termos de garantia de direitos das crianças, e ela foi aceita por todos os países parte da ONU, com exceção dos Estados Unidos. Então, não é um problema, a meu ver, de falta de uma convenção, falta de um direito, é um problema de vontade política e implementação. E especialmente na a situação atual do Reino Unido, com o atual governo, o atual Minister of Home Office, Priti Patel, há um discurso muito grande de apoiar a Ucrânia, mas a possibilidade de pessoas da Ucrânia que tenham família chegar no Reino Unido é praticamente nula. Então, qualquer tipo de avanço em termos de legislação migratória, e aí a migração foi um dos grandes temas que levaram ao Brexit, eu não vejo o Reino Unido, nesse momento, tendo essa liderança. E também vejo vontade política em termos dos países de adotarem qualquer outra legislação. Pelo contrário, o que eu vejo é uma adoção de legislações que seriam protetivas sendo implementadas de uma maneira extremamente restritiva, que viola direitos cada vez mais. Então, eu acho que o problema não estaria na legislação, mas sim na implementação. Essa é a minha humilde percepção sobre o tema, mas eu não sou especialista em direito internacional privado. Se os nossos especialistas, como a senhora, em direito internacional privado puderem auxiliar nesse tema, mas especialmente esse governo britânico, eu acho bem complicado. O tema migratório é muito, muito complicado no momento por aqui. Sim, não, muito bem destacado. É uma pena, realmente, não é que essa liderança em direito de ação ao privado, que era a clássica inglesa, né, tenha, vamos dizer, em direito de ação ao público ainda se mantém, mas tem diminuído efetivamente, né? Mas eu acho que há esperança, vamos dizer, no futuro, é claro, sempre há esperança, né? Mas nos Estados Unidos, o professor David Stewart e Georgetown fizeram um belíssimo trabalho de princípios dos direitos dos migrantes. Então, a academia assim, meio que responde. Os Estados Unidos também numa era de difícil sensibilização, vamos dizer, né, que foi agora superada, mas foi uma era longa, né, de difícil. E a academia, então, propunha avanços e conseguiu, inclusive, no sistema aí uma outra proposta do professor David Stewart, a proteção de dados, e hoje temos até princípios da OEA muito bonitos em proteção de dados, né? E essa soft law que ele sugeriu em Georgetown ainda continua apenas acadêmica, não é? Mas eu não vejo com falta de esperança esse trabalho. Claro que alguém tem que coordenar. Acho que a professora caiu, né? Não sei se para mim só ou para os senhores também. Professora, ele está nos ouvindo, só desativou a sua câmera. Perfeito. Então, eu agradeço. Perfeito, professora. Se tem problema de conexão, também não tem problema. Eu pergunto a Laila e ao público se há mais perguntas, se a professora Tatiana quer fazer mais alguma observação, senão já estaríamos nos encaminhando para o final, mais 5 minutos, mais ou menos. Professora, não temos recebido nenhuma pergunta do público. Professora Tatiana, então. Não, eu só gostaria de reiterar o agradecimento de estar aqui, de ter ouvido a professora Patrícia. Tenho agora diversas anotações aqui para encaminharmos leituras e discussões. De repente, num próximo encontro, possamos debater um pouco mais. Muito obrigada, viu, professora? Nós aqui agradecemos. Então, eu concedo a palavra à Laila também para suas observações finais e depois a professora Patrícia. Eu também vou agradecer à professora Patrícia por ter aceito esse convite, à professora Cláudia Lima Marques e à professora Tatiana Skieff por compor esse painel e ao querido mestrando Lourenço pelas belíssimas apresentações.
Muito obrigada. Professora Patrícia, suas observações finais. Agradecer, né, mais uma vez a Laila pelo convite, a professora Cláudia, a professora Tatiana, essa oportunidade de debater. Eu acho que essa área do tema das crianças migrantes e refugiados, sobre uma ótica do direito internacional privado, é muito importante. A gente tem muito a ganhar nisso, né, também entendendo o papel, né, refugiadas também. Então, parabenizar mais uma vez o CDA por todas essas pesquisas, né? E agradecer, foi um prazer e estou disposta, né, aberta para continuarmos o diálogo. Vocês têm o meu contato, meu Twitter, meu WhatsApp, também o pessoal do público, se tiver qualquer outra pergunta e quiser continuar a discussão por outros meios, foi um enorme prazer. Obrigada. Muito obrigado. E eu gostaria também de convidá-la, a professora Patrícia, também a professora Tatiana, nós, as professoras mulheres da Faculdade de Direito aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estamos preparando um curso em inglês para as magistradas afegãs. Foi um projeto o qual participamos levemente da MB, não é? E agora nos pediram um curso sobre direito brasileiro, mas seria muito interessante também ter um curso sobre o direito dos refugiados no país, no mundo, né? Porque muitas delas querem trocar de países, têm família em outros países, então ter essa visão dos seus próprios direitos, não é? E vamos dizer assim, das possibilidades que ou as Américas oferecem, né? Através da OEA, as opiniões consultivas que foram aqui demonstradas, né? E para os seus próprios filhos, porque toda uma famílias que vieram, né? Também seria muito interessante. Então, já aproveito e estendo o convite a ambas, né? Nós estamos apenas convidando no momento, até porque, para bem receber esse grupo, apenas professoras mulheres. Então, se quiserem indicar mais algumas, pensei na Luísa também, que é uma excelente pesquisadora, né? Oriunda aqui da nossa Faculdade de Direito, nosso grupo de pesquisa, né? E assim por diante. Então, já fica esse convite de público aqui para que esses diálogos, né, não sejam apenas mas que possam continuar no tempo. Então, muito, muito obrigado e passo para o encerramento ao Lorenzo, que falará pelos estudantes. Lorenzo. Bom, reitero meus agradecimentos, principalmente à professora Patrícia, e informo ali por final que os interessados que que quiserem obter os certificados, o link está aqui na seção de comentários. Então, é isto, né? Declaro encerrada aqui a 4ª Conferência CDA 2022. Muito obrigado a todos pela participação.